Milhares de pessoas demitidas por Donald Trump estão recuperando seus empregos hoje por causa da primeira rodada de fogos de artifício proverbiais que explodiram em um tribunal federal da Califórnia. E nossa equipe acaba de receber a transcrição do que aconteceu lá. Era uma manhã comum para quem passava pelas ruas silenciosas ao redor da Corte Federal no norte da Califórnia. Mas dentro daquele prédio, longe do olhar do público, algo que parecia burocrático estava prestes a ganhar contornos de confronto. O tipo de embate em que as palavras não são apenas argumentos, são munição. O caso girava em torno de milhares de funcionários públicos demitidos de forma repentina. Não havia holofotes, câmeras ou discursos inflamados na entrada. Mas para quem conhecia o peso das decisões tomadas ali, cada minuto contava. O que estava em jogo não era apenas a vida profissional de pessoas anônimas, mas um princípio. Até onde vai o poder de um governo sobre os indivíduos que servem a máquina pública? O narrador observa os primeiros movimentos. O advogado que representava os trabalhadores entrava com olhar fixo, carregando consigo o tipo de expressão que nasce quando se tenta, ao mesmo tempo, provar uma injustiça e lutar contra um sistema que parece programado para não ouvir. Ele não vinha para negociar. Vinha para expor. Na mesa oposta, o representante enviado pelo governo mantinha o semblante controlado. Era o porta-voz de uma administração que, naquele momento, preferia o silêncio das testemunhas à exposição no banco dos depoimentos. Nenhum oficial do alto escalão havia comparecido. Nenhuma autoridade disposta a responder perguntas diretamente. Apenas um advogado, instruído a defender a decisão que resultara na demissão em massa de trabalhadores. A questão era direta, mas carregada de implicações. Teria a Casa Branca e o Escritório de Gestão de Pessoal, OPM, realmente ordenado a demissão de dezenas de milhares de funcionários federais, incluindo pessoas que, até dias antes, recebiam avaliações de desempenho impecáveis? Ou, como sustentava o governo, tudo não passava de decisões isoladas de cada agência. O advogado dos trabalhadores não perdeu tempo. Ao se dirigir ao juiz, trouxe consigo um detalhe desconfortável. Não havia contestação real dos fatos. O próprio governo havia retirado documentos que poderiam servir como base para sua defesa. O que temos aqui é evidência incontestável, afirmou, a voz firme, quase cortante. O juiz, um homem de décadas de experiência, não precisou de muito para perceber a fragilidade daquela postura defensiva. Havia algo que o incomodava profundamente, talvez a percepção de que, em vez de buscar esclarecer, o governo tentava construir uma cortina de fumaça. Ele interrompeu, falou sobre declarações de fachada e sobre como a recusa em permitir o depoimento de figura-chave impedia que se chegasse à verdade. Seu tom não era apenas de censura jurídica, mas de alguém que se sentia pessoalmente ofendido pelo modo como o processo estava sendo conduzido. Então, fez a pergunta que soou mais como acusação. Por que não trazer essas pessoas para serem questionadas? Por que retirar documentos e evitar a exposição direta? As respostas do advogado do governo foram rápidas, mas não convincentes. E, aos poucos, a sala parecia se inclinar para um lado, o lado que buscava restaurar algo que havia sido rompido. O juiz citou um exemplo que, para ele, representava mais do que uma situação isolada: o caso de Leandra Bailey, especialista em ciências físicas em Albuquerque. Em setembro, ela havia sido avaliada como plenamente bem-sucedida em todos os critérios. Meses depois, foi demitida sob a justificativa de desempenho insatisfatório. Não havia lógica. Não havia coerência. E, para o juiz, não havia verdade. Essa contradição funcionou como catalisador. A sala, silenciosa até então, parecia absorver o peso daquele único nome, que agora representava centenas, talvez milhares de histórias semelhantes. O juiz não disfarçava sua frustração. Falou sobre como esse tipo de justificativa não apenas feria a integridade do serviço público, mas também carregava consequências concretas. Ao alegar mau desempenho, o governo impedia que esses trabalhadores recebessem seguro-desemprego e manchava seu histórico, dificultando futuras contratações. Uma estratégia que, aos olhos dele, soava como manipulação calculada. Enquanto falava, suas palavras ganhavam mais do que autoridade jurídica. Havia nelas uma carga quase moral, como se estivesse tentando registrar, em voz alta, que o que estava vendo ultrapassava a esfera das leis, tocava a essência do que ele acreditava ser justo. E, em meio a esse cenário, surgiu a decisão de não esperar por um texto escrito, polido e formal. Ele falaria ali, agora. Aquela manhã não terminaria sem uma resposta. Mas antes de pronunciar a medida que poderia alterar o destino de tantos, ele parecia pesar cada detalhe, cada prova e cada silêncio ensurdecedor da parte acusada. E, nesse intervalo,
o narrador percebe algo. Certas decisões não são tomadas apenas com base em parágrafos legais. Algumas nascem de um acúmulo de irritação, de indignação e da sensação de que se permitir mais um adiamento seria compactuar com o erro. Foi nesse instante que a atmosfera mudou. O tom, antes marcado por troca de argumentos, passou a carregar a iminência de um veredito. E todos ali, independentemente de qual lado defendiam, sabiam que as próximas palavras do juiz poderiam redefinir a narrativa. No fundo, a pergunta que pairava não era apenas sobre a legalidade de um ato administrativo. Era sobre até onde um governo pode ir antes de encontrar alguém disposto a traçar um limite. E esse limite estava prestes a ser desenhado. Quando o juiz finalmente retomou a palavra, não havia hesitação. O que estava prestes a ser dito não seria adiado para uma sentença escrita. Seria registrado ali, no calor do momento, com a firmeza de quem sabia que cada segundo importava para milhares de pessoas. Ele começou deixando claro algo que parecia óbvio para quem acompanhava o caso. A justificativa baseada em desempenho não passava de um artifício. Uma manobra para contornar exigências legais e reduzir as chances de contestação. Ao demitir alguém por desempenho, o governo não só eliminava a necessidade de cumprir certos procedimentos, como também bloqueava benefícios, como seguro-desemprego, e plantava uma marca permanente no histórico profissional do funcionário. Essa constatação não veio de maneira burocrática. O tom era pessoal. É um dia triste quando nosso governo demite um bom funcionário e diz que foi por desempenho, sabendo que isso é mentira. A frase pairou sobre a sala como um golpe direto. Não se tratava apenas de uma observação jurídica, era uma acusação moral. E, ao citar novamente a avaliação plenamente bem-sucedida de Leandra Bailey, o juiz reforçou o absurdo da situação. Era como se dissesse: se um caso isolado já soa injusto, imagine multiplicar isso por centenas ou milhares. O narrador, atento, percebe que essa repetição não é casual. É uma forma de transformar um processo aparentemente técnico em algo humano, palpável, impossível de ignorar. A partir daí, o raciocínio do juiz ganhou contornos de sentença. Ele rejeitou de forma explícita a narrativa oficial, segundo a qual cada agência teria tomado decisões por conta própria. Não havia, segundo ele, dúvidas de que a ordem partirá do OPM e que essa ordem era ilegal. Então veio a medida concreta: estender a ordem restritiva temporária e determinar que o Departamento de Assuntos de Veteranos oferecesse imediatamente a reintegração de todos os funcionários em período probatório demitidos nos dias 13 e 14 de fevereiro. Mais do que isso, o tribunal proibiu o uso do modelo de carta fornecido pelo OPM e determinou que todos os trabalhadores afetados fossem informados de que sua demissão havia sido considerada ilegal. A decisão não parou no VA. Um a um, o juiz incluiu outros órgãos na ordem: Departamento de Agricultura, Defesa, Energia, Interior, Tesouro, uma lista que se estendia como uma rede cobrindo partes estratégicas do governo federal. E ainda deixou claro: nada impediria que, mais adiante, essa proteção se ampliasse a outras agências. Era uma vitória imediata para milhares de trabalhadores. Mas também era um recado. Ao afirmar que o OPM não tem autoridade alguma para ordenar, exigir ou sugerir que qualquer agência demita qualquer funcionário, o juiz fechava uma porta que, até aquele momento, parecia aberta para uso político. O impacto na sala era perceptível. Para quem estava do lado dos trabalhadores, havia um alívio silencioso, como se respirassem fundo pela primeira vez em semanas. Já do lado do governo, o semblante era outro. A expressão controlada agora escondia o peso de uma derrota jurídica com implicações políticas evidentes. O narrador observa que, embora a decisão fosse técnica, ela carregava um subtexto: havia limites para o alcance do poder central. E quando esses limites eram ultrapassados, o retorno vinha não apenas na forma de uma decisão judicial, mas de um constrangimento público. Antes de encerrar, o juiz fez questão de enfatizar que essa não era uma decisão que dependeria de formalidades posteriores. Este é o veredito, efetivo imediatamente. Uma frase seca, mas carregada de intenção: impedir qualquer manobra que atrasasse a execução. Então, veio o que soou quase como um desafio: se quiserem recorrer, façam isso. Quero que façam. Era como se dissesse que não temia a instância superior, talvez até quisesse expor a postura de resistência do governo em um cenário ainda mais amplo. Para o narrador, havia algo curioso naquele momento. A audiência, que começou como uma disputa sobre documentos e interpretações legais, se transformará em uma declaração pública sobre transparência e abuso de poder. O juiz não estava apenas corrigindo um erro administrativo. Estava desmontando, diante de todos,
Um mecanismo de controle que operava de forma silenciosa, mas com consequências devastadoras para quem era atingido. O eco dessa decisão não ficaria restrito às paredes da corte. Lá fora, sindicatos, advogados e trabalhadores demitidos já esperavam para saber se haveria algum avanço. E o que receberiam não seria apenas a notícia de que poderiam voltar aos seus postos. Receberiam a confirmação de que, mesmo em um cenário político polarizado, ainda havia espaço para contestar e vencer. Mas, como toda vitória que expõe fissuras no poder, essa também levantava questões. Se essa ordem partirá do OPM, quem realmente decidirá iniciá-la? Até que ponto a Casa Branca estava envolvida? E, talvez mais perturbador, quantas outras decisões semelhantes haviam sido tomadas sem que chegassem ao conhecimento público? Essas perguntas não seriam respondidas naquele dia, mas estavam agora registradas, implícitas, no pano de fundo da história. E, enquanto a audiência se encerrava e as pessoas começavam a deixar a sala, uma coisa parecia clara para o narrador. Nem todos saíam dali com a sensação de que o assunto estava encerrado. Para alguns, aquilo era apenas o começo. A sala estava carregada de tensão. Cada palavra dita parecia ecoar mais do que deveria, como se o próprio ambiente estivesse atento ao desfecho. Do lado da defesa, o semblante era de cansaço, mas também de estratégia. Sabiam que cada segundo ali era uma oportunidade de reverter a narrativa. Do lado da acusação, a postura era firme, sustentada por semanas de preparação e por uma confiança que beirava a provocação. Foi nesse clima que a testemunha final foi chamada. Ela entrou sem olhar para os lados, sentou-se e ajustou o microfone com a mão levemente trêmula. Sua voz, no entanto, saiu clara. O que aconteceu naquele dia não foi um acidente. Foi planejado. O murmúrio que percorreu a sala foi imediato. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas a tensão já havia atingido um novo patamar. O advogado da defesa rapidamente se levantou para contestar. Meritíssimo, essa afirmação é gravíssima e carece de comprovação documental. Mas a acusação estava preparada. Com um simples gesto, pediu que exibissem um vídeo em um telão improvisado. As imagens mostravam uma conversa de bastidores, captada por um celular. As vozes não eram totalmente nítidas, mas suficientes para se reconhecer os envolvidos. Frases soltas como "ninguém precisa saber e vai dar certo" surgiam entre cortes e ruídos. Do lado do réu, o silêncio foi absoluto. Apenas um leve apertar de lábios denunciava a pressão. O advogado, percebendo o impacto, tentou desacreditar o vídeo, questionando sua autenticidade e sugerindo que poderia ter sido editado. O juiz ordenou uma pausa para que a perícia técnica pudesse analisar o material. E foi nesse intervalo que o clima mudou de vez. Jornalistas correram para fora, celulares começaram a disparar notificações e nas redes sociais, o vídeo já circulava com manchetes inflamadas. Quando a sessão foi retomada, o perito confirmou: o vídeo não apresenta sinais de adulteração. A acusação, então, fechou seu argumento com um tom quase calculado. Meritíssimo, não estamos apenas diante de um crime, mas de um crime que foi cuidadosamente encoberto. O juiz, mantendo a postura, anunciou que a sentença seria proferida no dia seguinte. Porém, para todos ali, a sensação era de que o veredito já estava gravado nas reações e nos olhares trocados durante a audiência. Lá fora, o caso já não pertencia mais às paredes do tribunal, estava nas ruas, nos feeds e nas conversas de todo o país. E, independentemente do resultado final, uma coisa estava clara: ninguém sairia ileso dessa história.